Você vai ver agora detalhes de um ato de puro desespero. Atenção para essa notícia, hein? Muita atenção para essa notícia. Ex-estagiária, acusada de envolvimento em fraude do INSS, põe fim à própria vida. Nossa equipe conseguiu conversar com duas irmãs da ex-estagiária do Oregon. Elas afirmaram que a mulher vinha se sentindo pressionada por pessoas também acusadas de envolvimento no esquema do desvio de quase R$1 milhão. Muita grana, hein? Muita grana! Vou chamar a Lenilda Cavalcante com essa informação. Cadê a Lenilda aqui no Monitor, Royos? Lenilda, é com você. Edivaldo Souza, nós vamos conversar com duas irmãs da Sônia Maria, que na manhã desta sexta-feira, num ato de desespero, cometeu suicídio. Ela era a estagiária, a ex-estagiária do INSS no Acre, que era apontada pela Polícia Federal como uma das pessoas participantes ou envolvidas numa quadrilha que a polícia investigava aí de fraude no sistema da Previdência Social. Essas duas irmãs, elas estão bastante revoltadas. Nesse momento nós estamos na noite de sexta-feira e praticamente elas acabam de enterrar a irmã. Ocorre que elas querem fazer alguns esclarecimentos para que não parem mais dúvidas com relação ao que a irmã vinha sofrendo. Eu conversei com essas duas mulheres antes de começarmos essa entrevista. Elas disseram que a Sônia Maria estava passando por um momento de muita depressão, já que ela sempre alegou não ter participado de absolutamente nada. Ela chegou a citar nomes de 3 pessoas envolvidas neste esquema e que nos últimos dias ela recebia telefonemas de ameaças, embora as irmãs não saibam quem estaria ligando, ameaçando Sônia Maria. E finalmente, na manhã desta sexta-feira, ela foi até uma residência, uma construção de uma casa que ela vinha construindo ao longo desses anos e decidiu por fim a própria vida. Antes, porém, ela escreveu uma carta destinada à mãe. Essa carta está em poder da Polícia Civil, onde ela tenta explicar o que motivou essa decisão tão trágica de pôr fim à própria vida. Em um dos trechos, segundo informações de um dos familiares que chegou a ler a carta, ela pede perdão à mãe pelo ato que estava cometendo e reafirma que em momento algum teve participação nesse esquema em que ela era acusada de fraude no INSS. Ela chegou a dizer para vocês que estava recebendo ameaça, mas não disse de quem? Não disse de quem. Uma vez ela ligou para mim e disse: Sandra, eu liguei lá no INSS, se for a Sônia, preste bem atenção ao que você vai falar, porque a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Foi isso que ela me contou, e ela disse que tinha outras coisas, mas também ela não me disse. Não teve tempo? Não teve tempo de me contar. E a gente só quer justiça, porque foi eles que mataram minha irmã. Eles quem? Esse pessoal que está todo mundo aí envolvido nisso. A partir daí ela entrou em depressão? Ela já estava em depressão desde o dia que saiu essa matéria aí. Ela não sabia que era ela já ficou com depressão, a gente todo dia ia ficar com ela. Ela nunca foi intimada pela Polícia Federal? Ela foi. Ela depois fez o depoimento dela. Mas sempre aí, eu acho que alguém, nessas últimas semanas agora, alguém pressionou ela muito mesmo, que ela chegou a fazer isso. Tirar a própria vida dela. Ela era só mandada, entendeu? Eles pediam, ela ia lá e entregava o documento, só isso. Sabe que era verdadeiro esse documento. E ela entregava esses documentos para quem? Ela chegou a falar para vocês? Não, ela estava assim, do jeito tão... Ela estava se fechando assim com a gente, que ela estava com vergonha. Ela estava muito preocupada, assim, estava querendo guardar mais as coisas para ela, assim. A gente estava conversando com ela sempre para ela ficar sossegada, que a gente ia provar a inocência dela, que ela não tinha dinheiro nenhum de ninguém na conta dela. Mas aí hoje ela fez essa loucura. Então vocês acreditam que ela cometeu suicídio mais pelas ameaças? Pelas ameaças que ela vinha sofrendo, porque o pessoal falava que a culpa toda era dela. Estava falando que a culpa toda era dela. Como nos depoimentos lá que tem, que falava que era ela. Como que ela ia fazer? Ela ia ter acesso a esses papéis, esses documentos, ela só era uma estagiária, ela só entregava a senha. Por isso que a gente quer justiça mesmo por esse caso, que seja desvendado.
Ela escreveu uma carta antes de cometer o suicídio, evidentemente. Ela escreveu uma carta onde ela pedia perdão à mãe de vocês. Ela disse que nunca roubou, nunca precisava disso, e ela sempre foi honesta, nunca precisou. Nossa mãe sempre ensinou a gente a ser honesta, ter um bom caráter nesse mundo e trabalhar com dignidade. Por isso ela tinha um salão, porque o salão dela era pequeno e ela trabalhava como estagiária também. Nunca precisou disso, a gente nunca precisou disso. Provar, e ela não tem dinheiro nenhum. As pessoas falaram que ela estava fazendo mansão, que nada disso. A casa dela, anos e anos, ela vem fazendo empréstimo. O marido dela, que trabalha no INSS também, estava construindo. O esposo dela também trabalha no INSS? Ele é motorista do INSS. E vocês querem que a polícia agora apure essas pessoas? Eu quero que a polícia encontre, porque tem culpados. Essas pessoas que fizeram isso aí estavam pressionando ela. Ela não fez isso, ela fez isso somente por desespero, para proteger os filhos. Não sei, alguma coisa a gente estava falando para ela. Foi só um ato de desespero dela, fraqueza dela, que ela não conversou com a gente, nada disso. Mas nos últimos dias vocês perceberam que ela estava muito abatida? Tava, mas a gente conversava com ela, ela dizia que não ia fazer nunca uma loucura dessa. Ontem eu tive com ela, ela tava fugindo, assim, tipo, fugindo de mim. Eu falei, eu vou ficar contigo. Ela disse, tá bom, vou só aqui fazer a unha da mulher e eu volto logo. Aí voltou, eu tive que ir pra casa. Quando foi hoje cedo, eu recebi essa notícia. Ela já saiu já no intuito de fazer isso, mas ela estava sendo pressionada por alguém.